congregacional, nessa manhã linda que Deus nos deu, nós possamos estar com o nosso coração grato. Aqui, Dani, hoje, mas eu sempre apareço. Eu queria falar para você que está na sua casa, que essa ferramenta que nós temos, né, no Facebook, você pode colocar aí junto, estiver acompanhando, seus comentários, pedido de oração, contar suas experiências, aquilo que Deus tem feito na sua vida durante a semana, para que a gente possa saber o que está acontecendo na sua vida. Nós temos um canal precioso para isso. Nós precisamos saber como usá-lo. Ter vontade de fazer isso, fazer seu comentário de oração, compartilhar as bênçãos que Deus tem dado sobre a sua vida, os livramentos. Eu tenho procurado de manhã, aqui, antes de começar, nesse nosso momento de início aqui, de escola bíblica, de culto, né, dominical de manhã, na escola bíblica, agora culto dominical, compartilhar com os irmãos coisas que têm acontecido comigo durante a semana. E tem sido sempre assim. As coisas que acontecem comigo, né, na minha casa, no meu trabalho, me marcam e eu venho e compartilho com vocês. Então, os textos que eu trago para vocês no domingo de manhã é algo que eu preciso ouvir, é algo que precisa estar no meu coração, é algo que precisa transformar a minha vida, né, porque é alguma dificuldade que eu passei, algum livramento que eu tive, e a palavra de Deus falou na minha vida, né, falou comigo. Isso que é tão importante. A palavra, né, que é a espada do Espírito, não está simplesmente na nossa boca, mas está também na nossa mente. Por quê? Quando nós precisamos, as coisas vão chegando. Né, os versículos, as passagens vão chegando tão claras, né, tão vivas na nossa mente, e aquilo nos ajuda a vencer e a ultrapassar mais uma barreira que nós tivemos. Né, e isso é para a glória de Deus. Deus quer que nós cresçamos no conhecimento dEle, no conhecimento de Deus na nossa vida. Precisa trazer transformação no nosso coração. Precisa trazer mais a paz dEle na nossa vida, mais conhecimento dEle que transforma o nosso jeito de pensar e de viver. Nós não nascemos e não temos, em nome de Jesus, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morrer assim. Nós não somos assim. Nós somos transformados a cada dia, de acordo com a vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não somos pessoas que nascemos assim ou viver assim, não. Nós temos a grande oportunidade de sermos transformados a cada dia, pela vontade de Deus. E ontem à noite, estava assistindo um pouquinho, até comentei com a Divana agora, né, a Federação fez um debate sobre racismo ontem, e é um tema que está assim, muito forte nos últimos dias, né, por causa de alguns acontecimentos que tiveram, e as pessoas se revoltaram, então exigindo que as coisas mudem. Isso não é algo novo, né, é algo que acontece há muito tempo. Inclusive, né, quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos enxergar em diversos momentos alguma segregação. E essa segregação nunca vem da parte de Deus, mas vem da parte das próprias pessoas. E nós enxergamos o outro de acordo com a nossa cultura. A minha visão é limitada pelo aquilo que eu fui criado, que eu fui instruído para ser. Eu enxergo de acordo com aquilo que me foi dado. E eu, assim, né, ouvindo ontem algumas partes, eu consegui acompanhar tudo, mas ouvindo algumas partes, né, alguns testemunhos e o tema da conversa, né, veio na hora esse texto. Eu queria que a gente compartilhasse essa manhã juntos sobre isso, né, que é o texto lá de Atos, capítulo 19, quando Deus visita Cornélio. Né, Cornélio foi preocupado com a visão que ele tinha, né, Cornélio era um gentil, e Deus, né, tinha, no Pentecostes, tinha derramado o Espírito sobre o povo que estava ali reunido em Jerusalém. De repente, Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu, né, com várias sortes de animais, e Deus fala para ele, ó, mata e come. Aí ele fala, não, minha cultura não permite. Minha cultura não permite que eu coma determinado tipo de animal. Aqui Deus fala para ele que Deus faz com que é puro, é Deus que faz. Então estou mandando, mata e come. Por que Deus fez isso com Pedro? Porque logo em seguida bateu alguém na porta, estava chegando na casa dele. E Deus fala para ele, ó, vai com esse povo, vai com esse povo.
e era um povo gentil. E Cornélio, né, teve uma visão de Deus, e Deus mandou ele procurar o Pedro. E Cornélio manda algumas pessoas para ir lá chamar Pedro, para Pedro estava em Jope. E existe um encontro bem interessante aqui, que a gente lê esse junto, é um texto um pouquinho grande, mas nós vamos ler rapidinho, eu vou ler e os irmãos acompanhar. Lá em Atos, capítulo 10, eu vou ler aqui rapidinho dos versículos, a partir do 17, que diz assim: enquanto Pedro estava perplexo, por quê? Por causa da visão do lençol, né, que ele tinha tido. Sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Acharam? E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A quem viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que haviam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Já chamou a galera para ouvir o que Pedro tinha para falar. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, e saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés, o adorou. Porque essa era a cultura de Cornélio. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem, que adorar eu não, só a Deus. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois: por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te for ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vamos parar aqui, esse texto continua falando sobre isso. O termo certo, gente, não é racismo. O termo certo é acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Por que o termo certo não é racismo? Porque não existe raças humanas. Existe raça humana. Nós somos a mesma raça. Esse termo, por que Pedro fala isso sobre raça? E por que depois, lá na frente, em Apocalipse, João escreve que toda língua, povo, raça e nação? Por que João escreve assim? Porque a cultura deles, a visão cultural deles, era que existia essa divisão. E por que existia essa divisão? Porque eles olhavam as pessoas e viam que as pessoas eram diferentes das outras. Mas agora, há uns poucos anos atrás, existia um projeto que chama-se Projeto Genoma. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Eles pegaram o DNA das pessoas, o meu DNA, e distinguiu e desmilinguiu ele do outro, e hoje se sabe exatamente como funciona o DNA. Sabe o que eles descobriram? Se eu pegar um africano, lá da África Negra, daquele que tem pele mais escura, pegar o DNA dessa pessoa, eu vou lá na China e pegar o DNA de um chinês, daquele bem amarelado, bem puxadinho, e comparar, pode ser que o DNA dele seja mais parecido do que se eu for lá na Suécia e pegar 2 vizinhos suecos. Entenderam? O
DNA do africano com o DNA lá do chinês pode ser mais semelhante do que se eu pegar dois vizinhos branquelos que moram lá na Suécia. A diferença é o quê? O tom da cor. E como que eu distingo raça? Raça é uma subespécie. Cachorro tem raça. Porque quando eu meço o DNA do cachorro de raças diferentes, eu vou ver que existem algumas diferenças que são marcantes entre uma raça e outra. Humanos não tem subespécie. Humanos é uma raça só. Então o termo racismo já está errado. Mas existe acepção de pessoas. Mas em Deus não há acepção de pessoas. Aí fala assim, mas por que tem essa diferença? Por que um é mais branco e o outro é mais escuro? Por quê? Porque a necessidade, o amor de Deus fez isso. Porque quem mora em lugar muito exposto ao sol tem que ter pele mais escura. E do mesmo jeito que quem mora em lugar que tem pouca exposição ao sol tem que ter pele mais clara. Por quê? Porque se eu tenho pele clara e eu moro num lugar que tem muita radiação solar, eu tenho que usar muito protetor solar. E se eu tenho pele escura e eu moro num lugar que tem pouca radiação solar, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar muito no sol. Porque o nosso organismo precisa de um hormônio que nós chamamos há muito tempo de vitamina D, que na verdade é um hormônio, que para ser fixado ele precisa de luz solar. Então o negro, que tem pele escura, se ele não ficar mais no sol, ele não fixa esse hormônio. E o branco precisa de menos sol. Então o que acontece? Se tem um negro que está vivendo muito tempo num lugar onde tem pouca radiação solar, ele tem que ter necessidade de ficar mais no sol. Porque senão ele vai ter alguma deficiência. Tanto é que a gente vê algumas pessoas que saem do seu habitat natural e começam a ter muito problema cardíaco, alguns problemas de ossos fracos. Por quê? Porque ele está tomando pouco sol. Então, pelo amor de Deus, fez com que nós tivéssemos cores diferentes para nós podermos viver o mundo inteiro. E Deus não mandou a gente espalhar para todo lado? Foi assim quando Deus criou? Enchei a terra. E a terra é vasta. Por isso, essa é a diferença entre o mais claro e o mais escuro. E todos os dois têm as suas limitações e as suas vantagens. Deus não faz exceção de pessoas. Mas o triste nisso aqui, meus irmãos, é que eu vejo, e ontem eu ouvi nos debates, eu percebi que parece que o lugar onde há mais discriminação é onde a cultura e tudo foi plantado pelos cristãos. A nossa civilização, que o Brasil começou quando... Sabe que a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram no Brasil? Eles rezaram uma missa. E sabe o que eles fizeram depois que rezaram uma missa? Eles começaram a matar os índios. Aí você fala assim, não, é católico. Se fosse crente, não fazia. Aí você vai lá nos Estados Unidos, que foi colonizado pelos crentes que estavam perseguidos, e eles fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Porque parece que Cristo entrou no coração das pessoas, mas a cultura falou mais alto. Nós estamos esquecendo de algumas partes da Bíblia. Nós precisamos lembrar todos os dias. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Aí essas pessoas falam, tem um dia que a gente discutiu perdi até a hora desse aqui para o final, e estava falando sobre isso, eu falei, joguei assim, que a gente não precisa de políticas públicas para a gente outras raças, a gente precisa que a igreja se manifeste. Se a igreja, se a sociedade se manifesta, a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas onde a igreja deixa de fazer a sua parte. Deixa de fazer a sua parte. E nós somos transformadores. Eu tenho visto nessa pandemia, essa semana estava conversando sobre isso, uma cliente minha, uma paciente lá do SUS até, ela ajuda na escola, com crianças, com adolescentes, e falou do nível de estresse das crianças presas em casa, por causa da pandemia, depressão de adolescentes e tal. Eu falei, pois é, por que está acontecendo isso? Porque dentro da casa das pessoas não é mais um lugar confortável. Não é mais um lugar confortável. Parece que a escola é mais segura que a casa. Por que nós chegamos nesse ponto, meus irmãos, da escola ser um lugar mais seguro que dentro da minha casa? As crianças preferem ficar na escola e estar dentro de casa.
Por que isso? Porque a sociedade está falhando. Nós estamos terceirizando as coisas. Às vezes eu vejo isso na minha família, né? Um casal de primos meus desesperado para ter filho. Dizendo que não conseguia. Fizeram de tudo. Aí fizeram inseminação, veio gêmeos. Antes de 1 ano de idade, as crianças estavam onde? Na escola. Dá trabalho demais. As crianças dão trabalho demais. E a mãe, dentro de casa. E os filhos onde? Terceirizando. Hoje é moda. Na empresa não é assim? Antes tinha funcionário para tudo. Agora está terceirizando. Então vamos ajudar a escola. Vamos botar na escola. Aí o que acontece? Chega uma época dessa que não pode ir para a escola, as crianças têm crise, porque dentro de casa é ruim. Gente, nós precisamos ver o que Deus quer para nós, como família. Célula ali inicial. Né? Não adianta o governo ficar falando, não, vou valorizar a família. Se nós realmente, aqui onde nós estamos, né, no nosso pequeno mundo, não fizermos a diferença, não adianta a gente querer a diferença grande. Não adianta. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós, muitas vezes, fazemos. Isso não é de Deus. Isso é raiz humana, pecaminosa, dentro do meu coração. E isso pode ser tirado de nós. Precisa ser tirado. Precisa arrancar de nós. A minha diferença de pele, de tom de cor, de pele, é a mesma diferença dos meus olhos verdes, ou azuis ou castanhos. É a mesma diferença. É mais bonito o olho azul do Samuel? É mais bonito, mas o olho azul dele é muito mais frágil do que o meu, que é castanho. Ele sofre muito mais com o sol. Sofre muito mais com o sol. Não adianta. E o tom de pele é a mesma coisa. Minha irmã ia para o sol, ia para o hospital com uma injeção. A gente podia ir na cachoeira, não tinha paz de ir na cachoeira, toda vez ia para cachoeira. Então estava à tarde, minha irmã estava com injeção. Branca demais da conta. Aí eu já peguei uma corzinha. Que me ajuda pra caramba, né? Porque eu tenho cor, eu não vou para o hospital, não. Então, gente, para com isso. Né? Para de olhar para a história e achar bonito as coisas que não são bonitas. E para de olhar para o lado, achando que o errado está sempre o outro. Não é que o outro faz errado, o outro não. As coisas começam sempre a partir de mim. Tudo muda quando eu mudo. Né? A gente discutiu tanto isso aqui um tempo atrás, na U principalmente. Né? Tudo muda quando eu mudo. Muda o jeito de pensar, muda o coração. Não se agarre tanto à sua cultura. Aqui que você foi educado, quer dizer, que você foi educado é muito importante, mas tem algumas coisas aqui que precisam ser realmente transformadas. Precisam mudadas. Não deixa Deus mudar o teu coração. Não deixa Deus transformar a tua mente. A minha primeira palavra para vocês hoje não era nem essa. Né? Era para serviço. Porque essa semana eu tive uma aula boa de serviço na minha casa. Minha sogra falou comigo, para a gente. Né? Então eu estou ficando craque em serviço. Isso tem alegrado muito meu coração. Né? Apesar de ter sido tão difícil, né? Às vezes tão custoso. Mas na prática isso é tão bom. Porque é que eu vejo que vai dar certo, a pessoa alegra tanto. Mas essa madrugada, né, por causa do meu serviço, eu tenho levantado de madrugada para ajudar no banheiro, eu coloco esperando 3 horas da manhã, eu falo para ela, só espera que eu venho. E ela fica me esperando. Eu levantei 3 horas, levei ele lá no banheiro, na hora que eu deitei de novo, não consegui dormir, e eu comecei a pensar sobre esse texto. Isso mudou um pouco que eu ia compartilhar com vocês nessa manhã. Mas eu acho que a gente precisa disso. Esse tema é atual, não é à toa. Ele não é atual hoje, há anos ele é atual, porque parece que Deus falou no nosso coração igual água mole. Mas eu sei que uma hora vai mudar, uma hora vai transformar. E a gente não pode parar com isso, achando que não está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. A caminhada do cristão é uma caminhada. A gente não fica parado esperando o reino de Deus vir. Nós caminhamos. O que Paulo fala? Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo. É ação, igual o amor. Né? Eu conversando com a Ana Paula essa semana, esses dias, com a minha cunhada. Né? Agora não é hora de amor sentimento, é hora de amor misericórdia. É hora de amor ação. É hora de amor de verdade. Aquilo que faz diferença nas pessoas.
ficar de pé? Vamos orar. Agradecer a Deus, porque a palavra dele tem resposta para tudo na nossa vida. Resposta para tudo na nossa vida, em todo momento, em toda circunstância. Pai Santo, obrigado, Deus, por essa manhã que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Deus, que o Senhor nos trouxe. Nós estamos aqui, Deus, porque nós precisamos, Deus, ouvir a Tua palavra, Deus, e o nosso coração se alegra, Deus, com a instrução que vem do Senhor. Agradeço, Deus, por cada um que está na sua casa nessa manhã, ouvindo, Deus, a Tua palavra. Nosso coração possa ser aquecido nessa manhã, Deus, com a doce voz do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor que habita dentro do nosso coração possa nos levar, Deus, ao amadurecimento da nossa fé, para que em nós reine sempre o amor. Que não haja espaço em nós, ó Deus, para amargura, que não haja espaço em nós, ó Deus, para separação entre as pessoas, para que não haja espaço em nós, ó Deus, para nenhuma discriminação, mas que haja sempre em nós a abundância do Teu amor. Que o Teu amor, Deus, reinando na nossa vida, possa fazer diferença, Deus, no mundo onde estamos. Faça milagre em nós, Pai, nessa manhã mais uma vez, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Vamos cantar? Reina em mim, Senhor. Reina em mim. Deus precisa reinar em mim. Esse canto fala, as estrofes, vem reinar de novo. Por que vem reinar de novo? Deus deixa de reinar da parte dele? Não. Na minha parte, muitas vezes, a minha vida é tão rebelde, que eu quero me livrar do reinado desse verdadeiro Deus. E essa canção é eu falando para mim mesmo que Deus precisa reinar. Reinar cada dia, cada manhã.
nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de trabalhar, tendo verbo eterno sempre amantará. Mesmo em tempestade você vacilar, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas sempre vejo assim. Glorificação no serve para mim. Plena liberdade já desfruto enfim. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus. Em amor ligado sempre a sua luz. Cada dia mais parece sua luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Amém. Uma das promessas dele, que a boa obra que ele começou, ele há de completar a nossa vida. Exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome.
Antes da mensagem desta manhã, irmãos, vamos dedicar alguns instantes de oração silenciosa, rogando a Deus bênção sobre os nossos irmãos que não puderam participar do culto de hoje, ou porque estão enfermos, ou até mesmo cuidando de enfermos, ou até mesmo no momento de transição, por terem estado próximos a pessoas diagnosticadas com Covid. Então nós vamos orar por estas pessoas, para que Deus traga paz no coração delas, para que Deus traga o alívio desta pressão, que Deus, na sua soberana vontade e bondade, esteja retirando este mal que está assolando todo o nosso planeta. Então vamos orar silenciosamente, intercedendo junto a Deus por estas pessoas, também pelos enlutados. Nós tivemos uma notícia muito triste relacionada à igreja do nosso presbitério, quando o pai de um presbítero de Cachoeira de Minas e os dois irmãos foram assaltados lá na fazenda onde eles moram. O pai foi assassinado e os dois irmãos estavam na UTI, e um deles, Heber, veio a falecer, e o outro, graças a Deus, está melhorando dia após dia. Eu fico pensando no coração desta mãe, dessa esposa, na violência de alguém entrar na sua casa já atirando. Os males não estão longe de nós. Nós estamos nesse mundo mau. Nós estamos nesse mundo cheio de lobos. Nós sofremos também as tribulações que são comuns aos não cristãos. O nosso diferencial é que confiamos no Consolador. Confiamos naquele que, se o assassino tiver êxito, este que faleceu está diante do Senhor. E o assassino terá que pagar por isso. Mas vamos pedir o consolo para estas pessoas, o conforto no coração e arrependimento por parte dos violentos. É também um assassinato aqueles que fraudam as compras dos aparelhos necessários para vencer a pandemia. São assassinos também. Correm o risco doloso, porque se não compram os aparelhos, se embolsam o dinheiro dos aparelhos, pessoas iriam precisar disso. Então é algo premeditado. Vamos pedir que eles se arrependam e se entreguem, que eles tenham a graça do Senhor modificando suas vidas. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu peço ao presbítero Eli que interceda junto a Deus pelas pessoas que sofrem. A humanidade passando, é um alerta. Eu sou parte de uma campainha para mostrar que o Senhor é Deus. O Senhor tem comigo e o Senhor realiza
abençoa a vida da igreja, abençoa o trabalho que está sendo realizado aí na congregação, na nossa cidade, aqui lá em São. E nós sabemos que já fomos abençoados pela leitura da palavra, já fomos abençoados pelos louvores, agora de uma maneira muito especial, vamos colocar a vida do Espírito Santo. Deus, vamos dizer específico, a família de Deus, sobrenome de Deus, a forma de Deus, tem misericórdia daqueles que necessitaram. Sabemos que uma partida é local. Sabemos que uma partida da forma que foi tão trágica, tão dramática, Senhor, mas nós não entendemos. Nós não compreendemos, Senhor, mas tu sabes, tu conheces, Senhor, o coração dessa família. Mesmo pela vida que está em tanta recuperação, cuida dele. Abençoa os lábios, Senhor. Talvez possa ser o chefe da família. Ser com ele, Senhor, que ele não venha desconhecer. Sabemos que o servo seu e servindo ao Senhor. Cuida dele, Senhor. Cuida da viúva, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia da igreja. Sabemos que está passando por grande tribulação com essa. Fica, Senhor, conosco, nesse instante que veremos mais uma vez a leitura da tua palavra e a pregação da tua. E abençoa aqueles que gostariam de estar conosco mais uma vez. Que eles poderiam estar mais uma vez. Liga todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Abramos, irmãos, nossas Bíblias na primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. Os dois primeiros versículos. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, os dois primeiros versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós estamos fazendo um culto que também é escola dominical. Então, provavelmente, nós vamos nos estender um pouquinho mais do que os 30 minutos normais de uma pregação. Por quê? O meu objetivo ao ser pastor é querer fazer algo de importância, que é no sentido de pegar a igreja hoje e ser, de uma certa forma, levada até aquele momento em que o texto foi escrito. Porque, como vimos já algumas vezes, as palavras mudam o seu sentido. As palavras perdem o sentido original e acabam significando exatamente o contrário. Ou então a mesma palavra serve para duas coisas totalmente opostas. O exemplo que sempre temos dado aqui é a palavra bárbaro. Ou é uma coisa maravilhosa, um apartamento bárbaro, onde aconteceu um crime bárbaro. Ou é completamente ruim. Mas bárbaros não significava nem bonito e nem feio, nem ruim e nem bom. Bárbaro significava, era o nome dado para aqueles que não falavam a língua latina, a língua do Império Romano. Simplesmente. Mas o tempo vai mudando. Então o nosso desejo, o nosso objetivo, com as explicações que serão dadas aqui, antes de entrarmos no texto propriamente dito, é o nosso desejo, o nosso esforço de transportar a nossa mente até aquele lugar para compreendermos conforme eles compreenderam. Então, irmãos, eu não vou tirar o relógio de bolso e fazer assim, hipnotizar todo mundo, né? Isso não é comigo. Dizem que quem faz isso daí são os dentistas, não sei, né? Mas sem relógio, né? Aquela luzinha, né? Mas estamos no ano de 64 depois de Cristo.
Muitas coisas estão acontecendo, não apenas em Jerusalém, mas em toda a região do Império Romano. Uma coisa terrível aconteceu lá em Roma. O imperador, louco, que se considerava o maior músico da época, irritado com a meiguice, a serenidade e a maneira tão devota dos cristãos a um único Deus, a quem Nero chamava de eles são ateus, não seguem os nossos deuses, mas seguem apenas um. E após espalhar a notícia de que nos cultos destes tais que seguem o caminho, foi o primeiro nome dado aos cristãos, foi o caminho. Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os do caminho, eles sacrificam crianças em seus cultos, bebem o sangue dessas crianças, comem a sua carne, depois de apelidar a criança de Cristo. Com isso, ele põe fogo em Roma. O desejo primeiro, o objetivo primeiro, era reconstruir a cidade para que seu nome ficasse eternizado, e joga a culpa nos cristãos. Nós estamos nesse momento da história. Mas existem coisas que antecedem a isso. Os irmãos notaram que não existe uma só carta do Novo Testamento encaminhada para Cafarnaum, Jericó, Jerusalém, Belém, Betel. Não existe uma carta encaminhada à região de Israel naquela época. Carta aos hebreus. Sim, aos hebreus. Mas de onde? Onde eles estavam morando? Uma carta, nós chamamos de carta universal, para que todos os hebreus ainda não convertidos conhecessem a ligação entre os rituais do Antigo Testamento e tudo que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas não é uma carta mandada para Jerusalém. Mas por quê? O que aconteceu? Deus não queria salvá-los? Aconteceu que Estevão foi morto. E quando Estevão foi morto, em Atos capítulo 7, no capítulo 8 mostra que seguiu-se uma grande perseguição e todos saíram de Jerusalém e foram dispersos, foram espalhados, exceto os apóstolos que lá ficaram. E com esta dispersão, com este afugentamento dos cristãos, eles tiveram que povoar outros lugares. Mas graças a Deus que meses antes, ou digamos no máximo 2 anos antes, houve uma festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, mostrou-se presente na vida dos apóstolos, e cada um pregando as grandezas de Deus, fez com que todas as pessoas que lá estavam ouvissem na língua materna sobre as grandezas de Deus. Pedro faz uma pregação citando o Antigo Testamento e dando as suas interpretações. E como consequência disso, Atos 2:37, eles perguntam, o que faremos? A exposição da palavra deve levar os homens a perguntar o que eu tenho que fazer. E Pedro, então, e João respondem que arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus e receberão o dom do Espírito Santo. Então as pessoas foram espalhadas, elas tiveram que fugir. Estas de Atos 2 foram cada um para a sua casa, mas em Atos 8 tiveram que se espalhar por toda a terra. E diz o texto de Atos 2 que existiam pessoas de toda a terra. Deus preparando esta viagem ou esta vida nômade aos recém-convertidos. Mas por quê? Por que Deus não manteve na terra dele mesmo estas pessoas para que evangelizassem mais ainda os judeus? Por que Deus fez isso? Por 2 motivos. O primeiro é que a salvação não deve ser reservada apenas para os judeus.
Isso não está apenas na mente do apóstolo Paulo, ou então no texto citado pelo nosso irmão Adolfo, falando de Cornélio, que era um romano, mas que já era convertido ao judaísmo, porque reconhecia a grandiosidade de Deus, e pelo contexto ali do texto, ele aguardava a vinda do Messias, como os remanescentes fiéis aguardavam, mas não apenas por esse motivo, mas por causa das guerras judaicas. Israel estava num período de guerras desde o ano 164 a.C. No ano 167, o imperador do Egito, cujo sobrenome era Ptolomeu, ele encaminhou um deus pagão para, em Jerusalém, no altar de sacrifícios do Senhor, sacrificar uma porca. Uma porca. Sacrificou uma porca ali para consagrar o templo de Jerusalém aos seus deuses. Isso criou-se uma revolta muito grande, uma revolta do sacerdote da época, que se chamava Asmoneu, mas que recebeu o apelido de Macabeus, o martelo, porque eles sempre estavam pregando, falando numa única coisa: o nosso país tem que ficar livre dos romanos. Dos egípcios. 3 anos, exatamente 3 anos depois, segundo os historiadores, a porca foi sacrificada, olha só, 25 de dezembro de 167 a.C. 3 anos depois, exatamente no que o calendário juliano, feito por Júlio César, dizia 25 de dezembro, Judas Macabeu entra no templo, mata o sacerdote e reedifica ou reconsagra o templo para Deus. Ali teve um período da história pequeno em que os Macabeus eram sacerdotes e reis. Seria o Messias? Seria o Messias que nós estamos esperando? Um verdadeiro sacerdote que mata o ímpio, que mata o pagão no próprio templo, reconsagra o templo, será esse o Messias escolhido? E fizeram até mesmo uma festa, chamada Festa da Dedicação, onde uma vez por ano alguém montava num belo de um cavalo branco, cheio de seus soldados atrás, e passavam por Jerusalém, e todo o povo em Jerusalém dizia assim: Hosana ao que vem em nome do Senhor, citando o Salmo 118. Algum paralelo com Cristo? Exatamente. Então eles faziam essa festa da dedicação, a festa para engrandecer, homenagear aquele Messias, Judas Macabeu, que reconsagrou o templo, mas morreu. E no ano 64, o Império Romano vem e toma conta de Jerusalém. A partir daí começaram a surgir movimentos populares, porque os impostos eram tremendamente caros. O imposto para o imperador era de 40% de toda a produção. O imposto para o rei de Israel, que não era judeu, era um árabe, chamado Herodes, tinha lá seus mais 20%. E o imposto do templo era de 30%. Façam as contas. Com isso, toda a população agrícola desejava ardentemente que um Messias revolucionário chegasse aí. E foi o que aconteceu. Mais ou menos no ano 38, 39 depois de Cristo. Vejam comigo em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 36. Atos 5, 36. Quando Gamaliel, o
tutor eclesiástico, vamos dizer assim, o professor que Paulo está defendendo ou dizendo, né, que se a obra deles for de Deus, ela permanece, se não for, ela vai desaparecer. Então Gamaliel diz assim, 36, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, lá no nascimento do Senhor Jesus, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Existiam muitos falsos cristos, falsos messias, até falsos profetas, que pregavam a reconstrução da nação de Israel. Eles eram os nacionalistas. Aí eles receberam um nome, os zelosos. Zelosos por um governo totalmente israelita. Isso veio dar na nossa língua zelotes. Nem mesmo entre eles, entre os zelotes, havia um pensamento firme. Não, todo mundo é do partido dos zelotes, então todos... Não, eles existiam dentro deles também diversos outros pensamentos. E entre esses pensamentos existe um agrupamento que saiu dos zelotes e recebeu o nome de sicários. Sicário significava o homem da adaga. Eles usavam naquelas roupas, né, uma adaga, um pequeno punhal escondido na sua roupa, e quando tinham as aglomerações, porque muitas aglomerações aconteceram, paralelas aos cultos que o Senhor Jesus fazia nas praças, nas montanhas, muitas outras existiam, mas com um pensamento puramente político. E quando os soldados chegavam por perto, naquele aperta-aperta, eles tiravam a adaga, estocavam, batiam rápido e tiravam a adaga e saíam, recebendo o nome de sicários. Eram os assassinos dentro do partido dos zelotes, que nem mesmo os zelotes aceitavam. Nem mesmo eles. Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. O apóstolo Paulo é preso. Versículos 37 até final do 22. Eu não vou ler isso, não é o nosso objetivo aqui. Mas Atos 21, 37. Atos 21, 37. Diz assim: eu vou ler, irmãos, primeiro, desde o 35. Tá? Desde o 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és porventura o egípcio que há tempos sobrelevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, e aí vem o discurso. O comandante fala: você não é um egípcio
e que levou 4.000 pessoas para o deserto, não é você um sicário, não é você uma dissidência dos zelotes, não é você um nacionalista ultra fundamentalista e que mata pessoas. Então já desvendou o que significa sicário. Seriam os mais violentos entre os nacionalistas. Nós sabemos que não. Depois nós temos o texto maravilhoso que foi lido hoje sobre a salvação para os gentios, na pessoa de Cornélio. Quem fez? Pedro. Qual era o partido de Pedro? Zelotes. Ele era um dos nacionalistas. Um homem de temperamento um tanto quanto explosivo, ao ponto de tirar uma espada e cortar a orelha do servo do sacerdote. Não estou dizendo que ele era um sicário, mas ele estaria ali intermediário. Era um zelote, qualquer semelhança não era coincidência. Ele era um zelote com o temperamento meio explosivo. Muito bem. O que mais aconteceu? Apenas 10% desses movimentos reformadores ou nacionalistas foram citados nas Escrituras. Então, 90% a Bíblia não fala desses movimentos, mas um homem, um ex-comandante judeu, e que acabou sendo preso pelo Império Romano, pelo exército romano, e passou a ser um historiador dos romanos, se chamava Flávio Joséfos. É um historiador que viveu ali o primeiro século, paralelo ao Senhor Jesus e aos apóstolos, e ele faz narrativas extra-bíblicas. Não foi inspirado por Deus. Ele não era cristão. Mas por causa da própria providência divina, Deus preservou os seus escritos até os nossos dias. Aliás, além de não ser cristão, ele até mesmo falava mal dos cristãos. Mas é um relato extra-inspiração divina, extra-bíblica, daquele momento. E assim foi. E Pedro, então, todo temperamental, todo pronto a tirar a espada e sair correndo, dar o tapa e sair correndo para que outro levasse a culpa. Pedro, então, lá no ano 64, recebe do Espírito Santo a ordem para escrever um livro. A ordem para escrever uma carta. Para quem? Para quem foi essa carta? Capítulo 1, versículo 1. Aos forasteiros da dispersão. Aos fiéis que estavam em Jerusalém e tiveram que se espalhar por toda a região do que hoje se chama Turquia, Ásia Menor, é o nome dado na Bíblia, a toda esta região, lá na Macedônia, indo para a Grécia, mas ele escreve para esta região para provar algumas coisas, ou para, em nome de Deus, inspirado por Deus, pedir algumas coisas aos cristãos. Este era o pano de fundo, este era o problema que estava acontecendo ali. É claro que as revoltas, as guerras que se seguiram até o 3º século, lá dentro de Jerusalém, respingava ódio também nessas outras regiões. Pedro entendeu que esses que estavam lá, fora da nação de Israel, precisavam ter uma palavra pastoral no meio de todo esse problema. Para Nero, judeu significa revoltoso. Está guerreando, matando os meus soldados. Judeu cristão, entre aspas, eles colocaram fogo em Roma. Então bastava ser cristão ou judeu para ser odiado na rua. Este é o pano de fundo. É isso que está acontecendo. E Pedro escreve assim: aos eleitos que são forasteiros da dispersão, tiveram que sair daqui, tiveram que fugir daqui, foram dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja,
que estão na Ásia Menor, na Turquia, espalhados por ali, no meio do caminho entre Roma e Israel. Ali no meio do caminho também são perseguidos. Então ele escreve a sua carta. Quem foi o Pedro que escreveu a carta? O próprio. O próprio que teve a sua conversão muito bem marcada pelo Senhor Jesus depois da ressurreição. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque ele negou a Cristo 3 vezes, não foi? Então Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Porque lá atrás, Pedro, lá na quinta-feira, no meio do nosso jantar, onde eu instituí a Santa Ceia, você falou que ia até a morte comigo. Você me amava até o ponto de morrer por mim. Essa é a primeira coisa que você fez, foi sentar lá fora. Me mentir 3 vezes. Então 3 vezes eu vou perguntar a si mesmo. E ele então responde, tem ali a verdadeira conversão. Antes, o seu temperamento não estava controlado pelo Espírito Santo. Agia, mas não controlava. Para quê? Por quê? O Espírito Santo é fraco? Não, para nos mostrar como que acontece a conversão e quando a conversão vem dentro de nós, o que precisa acontecer no nosso temperamento. Serve como um elemento didático para a nossa vida. Mais para frente um pouquinho. Nós vemos uma dúvida. Quem foi que escreveu a primeira carta de Pedro? Por quê? Porque o texto em si, escrito em grego, é muito erudito. É um texto muito eu usei a palavra de manhã, falei que não queria esquecer. Sofisticado. Para um pescador. É muito sofisticado. Ele sabia falar o grego como quem faz ensino médio em inglês e não faz cursinho, malemar, como diz a minha mãe em espanhol. Mas ele não tem isso. Ele tinha um secretário, vejam comigo. Lá no texto do capítulo 5, versículo 12. Primeira carta de Pedro 5, 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Este Silvano, nós podemos ver em Atos, capítulo 15, versículo 32, foi um dos primeiros secretários do apóstolo Paulo. Paulo tinha um problema sério. Ele tinha pouca visão. Aos Gálatas ele escreve: vede que com grandes letras vos escrevo de próprio punho. Pode ser o espinho na carne? Não sei. Para um escritor não enxergar bem, seria um espinho na carne. Ainda mais naquela época. Mas não vamos falar sobre isso. Mas ele tinha um problema. E ele se cercou de secretários. Nós temos Paulo falando que Silvano também escreveu de suas cartas. Tércio, né? Até uma perguntinha pegadinha, né, Miriam? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Né? Não foi Paulo, foi Tércio, está escrito lá no capítulo 16. Então eles tinham pessoas que estavam assessorando. Vamos somar algumas coisas que parecem coincidência, mas não são. Paulo já estava morto. Foi Paulo que levou o evangelho a esta região, aos dispersos nessa região, do versículo 1. Mas Paulo foi um apóstolo que não conviveu com o Senhor Jesus. Ele não conviveu como Pedro conviveu. Paulo morreu. E Paulo morto, aquelas igrejas ficaram, entre aspas, Paulo morreu. A única referência física do Senhor Jesus é Paulo. Então o Espírito Santo faz com que um dos apóstolos que conviveu com o Senhor Jesus escrevesse a carta para eles. Agora sim, agora alguém
que viveu com o Senhor Jesus, comeu, dormiu ao lado, passou pelos momentos de milagres. Agora sim, então, o que Pedro faz? Fortalece as cartas de Paulo. Depois que Estevão morre, e agora, Tiago. Aquela carta de Tiago é exatamente para esse grupo de pessoas. Agora, este grupo tem cartas de Paulo, que não conviveu com Jesus, mas era apóstolo. Cartas de Pedro, que conviveu com o Senhor Jesus e era apóstolo. E agora uma carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus e carne e osso. Deus, então, faz da sua providência bendita um espalhar de testemunhos fiéis a respeito de Deus. Mas as perseguições não pararam, elas complicaram, elas cresceram, elas aumentaram cada vez mais. De onde foi que Pedro escreveu a sua carta? Em que lugar ele está? Capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Duas coisas precisamos tirar, melhorar a nossa mente para esse texto. Babilônia. Existiam na época duas cidades com o nome de Babilônia. Uma delas ficava no nordeste do Egito, onde tinha uma grande fortaleza dos romanos, e ali eles deram o nome de Babilônia, Pequena Babilônia. Então ele pode ter ido ao Egito e estava ali. Outra possibilidade era outra cidade mais famosa, maior, que é a capital da Mesopotâmia. Hoje fica a 20 quilômetros de Bagdá. Pode ser essa Babilônia. Mas enxertaram em suas explicações que Babilônia poderia ser o apelido de Roma. Porque lá no livro do Apocalipse, Roma é apelidada de Babilônia. Essa tese cai por terra. Porque Paulo tinha escrito uma carta aos romanos no ano 59. Nós estamos no ano 64. E nesta época do ano 64, a cidade, a igreja, por exemplo, lá estava sendo perseguida. E Pedro não escreveria a igreja de vocês que está na Babilônia. Ele não apelidaria aqueles cristãos que estavam sendo muito mais perseguidos do que os outros de babilônicos. Ou seja, da rainha, da deusa rainha, uma cidade cuja vida moral é totalmente desprezada. Ele não estaria falando sobre isso. Porque Babilônia passou a ser chamada, Roma passou a ser chamada de Babilônia no ano 94, quando João escreve o livro do Apocalipse. No ano 64, não. 30 anos antes, não. E o apelido mesmo para Roma veio na Baixa Idade Média. Os primeiros reformadores, lá pelo ano de 800, 900 depois de Cristo, foi ali que a cidade de Roma, por causa dos papas que eram nomeados pelos imperadores, porque a igreja cristã perdeu toda a sua identidade cristã, ali sim os pré-reformadores começaram a apelidar Roma, ou usaram com mais sequência dali para frente, Roma como Babilônia, a cidade da prostituição. Mas não na época de Pedro. Então é bem provável que Pedro realmente estivesse lá na capital da Mesopotâmia, onde existiam pessoas que eram convertidas. Nós temos que lembrar que os primeiros a visitarem Jesus foram os pastores e depois os magos que vieram do Oriente, eles vieram da Mesopotâmia. Então os gentios se converteram. Queridos, este é o pano de fundo, por isso que demorou bastante. Mas o que vem para nós de aplicação
prática em tudo isso. Primeira coisa, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículos 13 a 16. No meio de toda essa guerra, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa perseguição, no meio de toda essa vida terrível de nômades, odiados de todos os lados, o nosso ministro da Educação nem bem chegou. No dia seguinte, menos de 24 horas, já estavam falando mal dele. Porque ele usou provérbios falando da correção com a vara. Não pode! Vamos orar pelo reverendo Milton. Mas nós estamos num momento mal ou bem, não tão mortífero, fatal como lá, mas também estamos passando por perseguições. E o que é que Pedro escreve para esta situação? Primeira coisa, capítulo 1, versículos 13 a 16. Por isso o quê? Versículo 12. Nós recebemos a revelação pelo Espírito Santo que os profetas não receberam e que os anjos anelam perscrutar. Foi-nos dado a pregação do Evangelho, coisa que os anjos anelam, um desejo ardente, deixa eu fazer. Não. E muito menos perscrutar. Os anjos não têm ideia de onde nasceu a mensagem do Evangelho. E os anjos que estão nos céus não pecaram. Não conseguem ver Deus misericordioso, Deus Pai. Deus é o Criador a quem eles devem serviço. Mas não tem esse relacionamento de pai e filho. Por isso que eles anelam perscrutar, conhecer o tamanho do amor de Deus, ao ponto de vir para a terra como Jesus, morrer, colocar o Espírito Santo e estar edificando essas pessoas que muitas vezes pecam. Eles anelam, mas não foi dado a eles, foi dado a nós. Então vem, por isso, porque foi dado a nós, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Santo que é santo, depende da graça. Santo que foi renovado pelo sangue do Senhor Jesus, diz lá no versículo 2 do capítulo 1, eleitos de acordo com o pré-conhecimento, a presciência do Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Isso aqui é a ordem da salvação. Deus escolheu, o Espírito Santo age, e então aceitamos o Senhor Jesus. Mas ele está dizendo a estas pessoas, sejam sóbrias, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Falei isso. Tá bom. Trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais antes da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Continuem nessa santidade, nessa firmeza. Estão sendo perseguidos, eu também estou, e daqui a pouco morrem. Vamos crucificar igual o Senhor Jesus? Não, diz a tradição dos primeiros historiadores da igreja, lá no século II. Vamos crucificar Pedro? Não sou digno de ser igual a Jesus. E crucificaram de ponta cabeça. Não está na Bíblia, está na tradição dos primeiros cristãos. E aqui fala, nós temos que continuar santos, mesmo no meio de todas essas perseguições. Capítulo 3, versículo de número 7. 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento, compreensão,
e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso vós sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vossas orações, no caso aqui, mútuas orações. Marido orando pela mulher e a mulher orando para o marido. Amem. Não se esqueçam que antes de esposa, elas são irmãs em Cristo e receberam o mesmo sangue do Senhor Jesus. Mas por que casamento aqui? Está falando de casamento. Está mostrando que aqueles que estão lá em Roma, cuja família era dividida, ou a mulher não era cristã, ou o marido não era cristão, isso existiu muito na época do Senhor, então ele está instruindo os casais, mostrem que são casais diferentes. Não é porque o seu marido é romano e não ama o Senhor Jesus, que você vai, versículo 1, ficar atazanando a ideia dele. Versículo 1 do capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não conhecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor, não do chicote do marido, mas temor de Deus. E depois ele fala da segunda classe de pessoas cujos maridos eram cristãos e as mulheres ainda não. Ou seja, mostre para os romanos que estão aí o que é uma vida familiar. Vocês são santos. Vocês têm que ter uma vida familiar santa. Capítulo 3, versículo 15. Aliás, de 13, a partir do 13, melhor, assim nós conhecemos o contexto todo, né? Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça divina, bem-aventurados sois. E eles passaram a ir para, as perseguições aumentaram, eles começaram a ir para o Coliseu, para arenas, para serem devorados ou feitos tochas, né? Nero, numa noite, queimou 3.000 cristãos. Então a cidade ficou mais iluminada, segundo Flávio Joséfos, ficou mais iluminada do que durante o dia. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, ao invés disso, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Testemunho. Deixa que nos xingue. De fundamentalistas cristãos. Deixe que nos xingue. Deixe que eles falem mal da criação que nós damos aos nossos filhos. Segundo o texto de Provérbios. Deixe que falem. Os filhos dos irmãos que foram corrigidos com amor, e conforme Provérbios também fala, fustigados com a vara, são gentes de classe, são gentes de caráter. Não morreram por causa de serem corrigidos. Quantos aqui levaram puxão de orelha e chineladas quando criança? Posso levantar as duas? Ninguém teve desvio de caráter por causa disso. Mas a falta de disciplina faz desvio de caráter. Com você, ministro de Educação. Que pegaram o vídeo do homem lá de 2016, um culto que ele fez de madrugada para poder falar mal dele.
mas dar o testemunho. Dar o testemunho. Capítulo 4, versículo 7. 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sóbrios, que o coração esteja equilibrado, não levado a uma torpeza, ou entorpecido, ou bêbado, né? Mas sóbrio, equilibrado, que o seu coração esteja em comunhão, em conexão com a razão. Porque dentro de nós existem muitas brigas assim. A nossa memória, a nossa razão diz uma coisa, mas o coração diz outra. E como a Bíblia fala que o coração é enganoso, então o nosso raciocínio, a nossa memória, tudo aquilo que temos na nossa mente, que Deus nos colocou, deve dominar o coração. E aqui o apóstolo está falando isso. Mantenha o seu coração sóbrio por causa das suas orações. Para que isso esteja em conjunto. Capítulo 3, voltamos ao capítulo 3, versículos 8 a 12. 3, 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Ele está citando o Salmo 34, 12 a 16. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenha-te por alcançá-la. Vai ser difícil ter paz, mas se empenhe. Se empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não repousar no sentido de dormir, mas é repousar no sentido de uma águia, que quando ela desce, ou uma coruja, ela prende as suas garras no galho e ali repousa os olhos. Ou seja, ela fica atenta, não dormindo, mas atenta a tudo que está ao seu redor. Porque os olhos do Senhor repousam, estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Fique, mantenha, cuidado com os comentários, cuidado com a língua. Capítulo 3 ainda, agora o versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Zeloso, a palavra é zelote. A palavra que ele usa é o partido de Pedro. Sejam zelosos, se empenham, sejam ardentemente entusiasmados em manter a palavra do Senhor. Mantenham a palavra do Senhor com muito zelo, com muito carinho, mas um carinho que seja entusiasmante. Será que existe isso? A Zorilda não está aqui hoje, então eu posso falar. Né? Entusiasmante, ou seja, que o meu zelo seja o zelo do próximo, o próximo queira ter o mesmo zelo. Oi? Contagiante. Contaminante fica feio, né? Mas contagiante, que entusiasme a todos terem o mesmo sentido. E agora, para encerrar, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Como sempre, eu anuncio um versículo e tenho que ler antes, né? Preciso anotar isso nos meus esboços. Vamos desde o versículo 3. Assim nós pegamos o texto completo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma viva esperança, nos regenerou para uma herança incorruptível, que não desgasta, que não acaba, sem mácula, imarcessível, uma coroa que não murcha, ao contrário das coroas que eles usavam, os corredores usavam, os louros da vitória, que conforme o tempo passava, murchava, e ele precisava ter uma outra competição para manter a coroa. Imarcessível, veja, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui vemos que a coroa da vida está guardada, né? Aliás, a palavra é reservada, mantida na mão de quem? Daquele que conquistou a nossa coroa, o Senhor Jesus. E quem somos nós? Aqueles que são guardados, vigiados pelo poder de Deus, mediante a fé que Ele vai alimentando. E nós temos que alimentar essa fé estudando a palavra, orando e estando juntos, trocando a experiência com Cristo. Guardados, vigiados, vão receber a coroa reservada para a salvação preparada. Então, eu estou salvo? Sim, mas estamos aqui na terra. A salvação, nós vamos de maneira palpável receber depois da nossa morte. Nós vamos começar a viver depois da nossa morte. Até agora nós temos uma esperança, diz o texto, viva. Ninguém tira essa esperança de nós. Mas ela vai começar ela vai se materializar, vamos dizer assim, vai ser palpável para revelar-se no último tempo. Continuem aguardando e estando prontos para o encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, este era o contexto. Perseguições, guerras, revoluções. Os cristãos acabavam sendo envolvidos nisso, porque, como diziam, farinha do mesmo saco. Como diziam, não, nós é que dizemos, né? Mas aos olhos do imperador, aos olhos dos soldados romanos, não interessava se era cristão e fazia o bem, ou se era judeu e revolucionário, todos são iguaizinhos, estão aqui para derrubar o rei. Por isso que os fariseus ficaram loucos da vida, quando Jesus pediu uma moeda e falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque eles queriam que Jesus, com toda a influência que ele tinha, ele foi o único Messias verdadeiro que fazia milagres, os outros não. Então, se esse Messias faz milagres, tem uma certa coisa com Deus. Então, Jesus, fala que não é para pagar imposto. Porque eles estavam de olho nos 30%, os 40% que era do império. Aplicações para nós. Vamos continuar sendo santos de caráter. Buscar a santidade. Porque ninguém é santo 100%. Nós somos humanos, falhamos. Mas a diferença é que quando o santo, o chamado por Deus, o escolhido por Deus, comete o erro, ele se arrepende e conserta aquilo que é bom. Continuem misericordiosos, compassivos, continuem dando testemunho, com o coração, com os sentimentos sóbrios, com os sentimentos racionais, vamos dizer assim, cuidando da língua, zelosos do que é bom, prontos para o encontro com o Senhor, ou nós indo para Ele, ou Ele vindo para nós. Seja como for, estejamos prontos. Vamos, queridos, orar silenciosamente, alguns instantes, poucos instantes, rogando a Deus que possamos ter a cada dia esta disposição que o Espírito Santo colocou para Pedro escrever, aliás, para Silvano escrever. E antes que eu me esqueça, ele fala num dos textos que nós lemos sobre Marcos. Esse Marcos
foi o secretário de Pedro. E Pedro narrou para este Marcos o que ele escreveu no Evangelho. Esse Marcos é o mesmo Marcos que na primeira viagem missionária fugiu. E foi causa da discussão entre Paulo e Barnabé. Mas na casa desse mesmo Marcos, foi que Pedro, depois de ser liberto da cadeia, bateu na porta e Rode, a mocinha que ajudava Maria, mãe de João Marcos, acabou deixando do lado de fora. Como Deus, ao cuidar de Pedro, fez com que os que estavam ao redor dele fossem tão importantes nas Escrituras Sagradas. Vamos orar por nós e depois vamos entoar um belo hino, encerrando o culto. Orar silenciosamente. Cada um dos teus filhos, ó Deus, que neste templo oram, que em seus lares estão orando. Que cada um deles, Senhor, tenha viva esperança da glória contigo. E que essa viva esperança seja a motivação para continuarem, ó Deus, no processo de santificação. Para continuarem, ó Deus, vivendo como o Senhor deseja, mesmo com perseguições apenas de palavras, como é no nosso país, ou perseguições armadas, como nos países dos nossos irmãos que também estão ouvindo esta mensagem, lá no Oriente Médio, os missionários, seus filhos, as esposas, que eles continuem firmes, ó Deus, e que a firmeza em te seguir sirva ao Pai bendito como testemunho, para que muitos creiam em Ti, o Senhor da vida. Por Cristo Jesus. Amém. Em pé, nós vamos engrandecer a Deus com o hino 180, que fala sobre o amor fraternal. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe. Jesus, pastor amado, voltamos hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, com plenas eminências de glorificação, nenhum Deus nos impressa a nós.
porque o Senhor nos graças damos, porque Ele te salvou. Amém. Uma oração voluntária, encerrando o culto desta manhã. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém.